Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja em vossos corações. Hoje eu estou aqui para, mais uma vez, abrir as Escrituras com vocês. Mas eu quero deixar, primeiro, uma palavra de conselho para vocês. Hoje em dia nós estamos numa época de muita diversidade e com ela muita heresia, muitos falsos profetas se têm levantado. Eu quero aconselhar cada um de vocês, não simplesmente assistam vídeos na internet, acompanhem com as Escrituras. Ela deve ser o guia das nossas vidas, ela é a palavra de Deus. Então vamos lá ao vídeo de hoje. Hoje eu vou dar início aqui do estudo ao livro de Atos dos Apóstolos. E hoje eu quero passar com vocês uma introdução sobre esse livro que é tão maravilhoso e fundamental para que nós possamos principalmente entender o que é a Igreja de Deus sobre a terra. Então, sem mais demora, vamos abrir as Escrituras. E a primeira coisa que eu quero ler com vocês é um versículo que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu penso que esse versículo ele resume bem o livro de Atos. Pelo menos ali aquilo que seria o combustível do livro de Atos, aquilo que moveria os irmãos no livro de Atos. Então, Atos, capítulo 1, versículo 8 diz bem assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então hoje, mais especificamente, nós vamos focar na introdução do livro de Atos. E nessa introdução eu quero tratar duas coisas que são muito importantes para a compreensão do livro de Atos e também como da Bíblia em geral. Essas duas coisas são o contexto e o conteúdo. Quando eu me refiro ao contexto, eu estou falando sobre história. O que aconteceu um pouco antes do livro de Atos? Entendendo essa parte, nós vamos compreender o livro de Atos. Quando eu falo sobre conteúdo, eu falo sobre uma visão geral. É importante quando nós formos ler qualquer livro da Bíblia, que nós possamos ter uma visão geral sobre ele. Tendo essa visão geral, nós vamos absorver muito mais facilmente o conteúdo do livro que nós estamos lendo. Então, vamos lá ao livro de Atos. Qual que é o contexto? O contexto do livro de Atos, que na verdade é uma continuação do livro de Lucas, é o mesmo autor. Eu chamaria esse livro até de, talvez, segundo livro de Lucas, seria um nome interessante, ou talvez os Atos da Igreja através do Espírito Santo, seriam dois nomes que eu colocaria, né? Mas escolheram Atos dos Apóstolos. Mas o que estava acontecendo antes? Antes, simplesmente o que aconteceu foi o ministério do Senhor Jesus. Nós vemos ali que ele chamou discípulos, ensinou esses discípulos, praticou a sua doutrina, morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. Então, o que é o livro de Atos? É a história que aconteceu após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Então, esse é o contexto do livro de Atos. Mas vamos aí também ao conteúdo. Qual que é o conteúdo? Eu quero passar para vocês uma visão geral sobre o livro de Atos. Como nós lemos aqui no capítulo 1 de Atos, nós vemos que o Senhor ele dá uma missão para a sua igreja ali. E a missão, ela iria acontecer depois de uma promessa. Qual é a promessa? O derramamento do Espírito Santo. Então, no capítulo 2 se cumpre essa promessa do derramamento do Espírito Santo. E ali, cheios de poder, os irmãos começam a pregar o Evangelho, principalmente em Jerusalém. Precisamos sempre lembrar disso. Eu vou colocar, o mapa aqui do lado para vocês entenderem sobre a região, de que se está falando as Escrituras. O começo da missão
foi em Jerusalém, né? Então eles estavam ali em Jerusalém. Se você olhar do capítulo 1 até o capítulo 7, a igreja permanece especificamente em Jerusalém, né? No capítulo 8, logo após a morte de Estevão, no finalzinho do capítulo 7, inicia-se ali uma grande perseguição. E essa perseguição, ela foi muito interessante para a igreja, porque ela ajudou a igreja a cumprir aquilo que diz as Escrituras. Então, já no capítulo 8 de Atos, o que nós vemos? A igreja saindo de Jerusalém. Não é que saíram todas as pessoas de Jerusalém. Alguns irmãos começaram a sair de Jerusalém para pegar o evangelho em outras regiões. E o que nós vemos ali no início do capítulo 8 é que eles foram para Judéia, né? Como você pode ver aqui no mapa. Jerusalém é como se fosse uma cidade, né? E Judéia como se fosse o estado. Então o evangelho, como o Senhor falou, deveria ser pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então já no capítulo 8 de Atos, nós vemos a igreja saindo de Jerusalém, partindo para a região da Judéia, e também através da vida de Filipe ali, o evangelho foi pregado já em Samaria. E o que nós temos no capítulo 9? A gente vê ali no capítulo 8 que uma das pessoas fundamentais para essa perseguição que se levantou contra a igreja é a pessoa de Saulo. Saulo, ele perseguia a igreja, como nós podemos ver. Ele estava até ali na morte de Estevão. Mas no capítulo 9, o que acontece? Quando ele estava indo para Damasco, para perseguir a igreja, uma luz brilha no caminho dele, e essa luz era justamente Jesus. E ali o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ali no capítulo 9 nós temos a conversão, né, de Saulo, né? A partir do versículo 13 ele continua sendo mais conhecido como Paulo, né? Deus não trocou o nome dele, como nós vamos ver futuramente, né? De que se trata o nome Saulo, de que se trata o nome Paulo. No capítulo 10 de Atos acontece uma coisa muito interessante, que é justamente a pregação do evangelho ao primeiro gentio, né? A gente vê que o Senhor, ele dá uma experiência a Pedro. Pedro vai até a casa de Cornélio e ali ele prega o evangelho para aquele gentio, e todas aquelas pessoas que estavam na casa dele receberam a palavra, receberam o Espírito Santo e foram batizados. Isso é importante, o entendimento de que a pregação da palavra de Deus não foi simplesmente para os judeus, mas para os gentios. Nós vamos ver mais na frente isso através da pessoa do apóstolo Paulo. No capítulo 12, nós vemos que a perseguição ela toma um outro extremo, porque até o capítulo 12 a perseguição era dos judeus contra os cristãos. No capítulo 12 em diante, a gente vê que Roma também começa a perseguir a igreja. Ali, se eu não me engano, Tiago, ele morre ali a espada, né? Porque o rei ali, ele percebeu que aquilo agradava aos judeus. E aí, do capítulo 13 para frente, a ênfase são nas missões de Paulo, né? Os estudiosos falam que Paulo teve 3 missões, né? Na verdade, estudando os livros, esse é até um extra para vocês, eu percebi que na verdade Paulo ele fez 4 missões, né? E a primeira missão dele foi muito nobre. A primeira missão dele, ele estava em Antioquia, como você pode ver aqui no mapa ao lado, e ali teve uma fome, uma profecia sobre uma fome que viria sobre todo mundo. Os irmãos levantam ali uma oferta para suprir a necessidade da igreja, e quem que eles mandam para entregar essa oferta? Justamente Paulo e Barnabé. Você pode observar isso lá no capítulo 11, versículo 30, se eu não me engano, de Atos. Então, o que acontece? Nos capítulos 13 e 14 agora, os irmãos Paulo e Barnabé, eles são enviados numa missão. Isso é conhecido como a primeira missão de Paulo. Vou colocar aqui o mapa também para que você possa ter uma visualização do que foi essa missão. E logo depois também, dos capítulos 15 ao 18, nós temos
aquilo que seria a segunda viagem missionária de Paulo, né? E depois dos capítulos 18 ao 20, nós temos a terceira viagem missionária de Paulo. Aí acontece algo interessante no capítulo 21, que Paulo ele é preso em Jerusalém e agora ele começa a passar por várias autoridades, como o Senhor Jesus falou nos evangelhos, que vocês serão levados diante das autoridades. Quando chegar aquele momento, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque serão dados para vocês. Então, o Senhor Jesus profetizou isso que aconteceu com Paulo e também com outros irmãos nesse livro de Atos dos Apóstolos, que eu preferiria chamar de Atos da Igreja. Então, do capítulo 21 ao capítulo 28 de Atos, nós temos justamente Paulo preso e sendo levado de Jerusalém até Roma. E é interessante e é maravilhoso que Paulo, mesmo preso, onde ele chegava, ele pregava o Evangelho. O livro finaliza no capítulo 28 de Atos, e ali Paulo está em sua residência, né? Eles permitiram que Paulo tivesse como se fosse uma prisão domiciliar em Roma, e ali ele continuava pregando. E depois daí nós vamos ter contato com Paulo somente através das suas cartas. Então é isso, meus amados. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro muito importante para a compreensão do Novo Testamento, porque ali é o livro onde mostra a missão da igreja. É uma peça central, como você pode ver no mapa. Depois você vai ver que as cartas de Paulo é justamente para esses irmãos, onde ele ia passando nas suas viagens missionárias e ali pregando o Evangelho. Então você tem a carta aos Coríntios, você tem a carta aos Gálatas, você tem a carta aos Tessalonicenses. São regiões onde Paulo passou no livro de Atos, que agora ele está ali voltando para assistir esses irmãos, não fisicamente, mas através de cartas. Então é isso, meus amados. Esse é o livro de Atos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se tem alguma coisa a ser acrescentada, uma crítica também, fica à vontade, porque nós estamos todos aprendendo, claro, se nós somos discípulos de Cristo. Então esse é a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos, meus irmãos, e até a próxima.